Já tenho na minha companhia o Hugo Gonçalves para o seu habitual espaço de comentário. Muito boa noite, Hugo, seja bem-vindo ao teu espaço de comentário. Trazes aqui uma série de temas para falarmos na antena do Novo Canal. Queres começar por uma breve análise ao Orçamento de Estado? Muito boa noite, Ana, muito boa noite aos nossos telespectadores lá em casa. Como foi prometido na última vez que cá estive, vamos então falar um bocadinho relativamente a este Orçamento de Estado. Portanto, o Governo apresentou a sua proposta de orçamento, entretanto foi à discussão na especialidade, tivemos aqui algumas alterações e quando digo algumas foram 243, para termos assim uma ideia, tivemos 57 propostas da AD, o PAN teve aqui embora sendo oposição, teve aqui uma forte presença neste Orçamento de Estado, embora depois também tenha votado contra na votação global, mas é o que é, teve 46 propostas aprovadas, o PCP teve 34, o LIVRE 29, o Bloco de Esquerda 27, o Chega 26, o PS teve 18 medidas aqui incluídas e a Iniciativa Liberal 6. Ainda não sabemos, pelo menos ainda não foi divulgado qual é que será o impacto destas alterações que foram feitas ao Orçamento de Estado. A única coisa que se sabe é relativamente ao aumento das pensões proposto pelo Partido Socialista, que anda ali na ordem de quase 300 milhões de euros. Esperemos que não sejam no total, depois não tenhamos aqui um rombo demasiado grande naquilo que são as contas públicas. Relativamente ao orçamento, trago aqui também uma intervenção de Luís Montenegro relativamente a esta situação, que diz que este orçamento tem a corresponsabilidade do PS e do Chega, porquanto várias das decisões tomadas foram tomadas com o apoio desses partidos, mesmo aquelas que foram tomadas contra a vontade do Governo. Portanto, tivemos aqui, como já estamos habituados nesta legislatura, a uma coligação entre o Partido Socialista e o Chega, que acabam por viabilizar aqui as medidas uns dos outros, ou votando favoravelmente ou abstendo-se, e portanto não deixam de ser aqui responsáveis relativamente a este Orçamento de Estado e não apenas o Governo. Portanto, tivemos felizmente um orçamento para 2025 aprovado, com votos a favor da Aliança Democrática e também depois com a abstenção do Partido Socialista. Todos os outros partidos, apesar das várias propostas que foram aqui integradas neste Orçamento de Estado na discussão na especialidade, votaram contra, mas pelo menos esta votação serviu para que tenhamos orçamento para 2025. Demorou, mas foi concretizado. Exatamente. Muito bem, passando então agora ao próximo tema, trazes aqui uma expressão bastante engraçada que diz o bailinho da oposição, isto porque queres falar na crise política na Madeira, não é? Exatamente, porque ao contrário daquilo que aconteceu no continente, não houve um acordo para o orçamento regional da Madeira. Eu recordo que o Chega tentou fazer aqui uma das suas manobras na Madeira, que foi a de propor uma moção de censura, mas depois lá o Parlamento Regional reparou que, ok, isto se calhar faz sentido só discutir depois do Orçamento de Estado, até porque está muito dinheiro em causa naquilo que é a gestão da região autónoma da Madeira, expectativas relativamente a não ser necessário governar em duodécimo, expectativas relativamente aos fundos do PRR para não serem perdidos, e portanto houve aqui durante algumas semanas a expectativa de não, estamos aqui a ter um Parlamento Regional que está preocupado com os madeirenses, que está interessado a que a Madeira não seja prejudicada por estes jogos políticos e portanto a moção foi adiada para após a discussão do orçamento regional. O que é que aconteceu? Aconteceu que o Partido Socialista, com o JPP, com o Chega, arranjaram aqui uma maneira de não viabilizar este Orçamento de Estado. Portanto, o Orçamento de Estado foi aberto para discussão com todos os partidos, com todos os líderes partidários. Houve um único partido que se sentou à mesa das negociações com o Governo da Madeira, que foi o CDS-PP, e portanto há que dar aqui os parabéns a José Manuel Rodrigues, que é Presidente da Assembleia Regional e líder do CDS-PP, e também à Sara Madalena, que é líder parlamentar
do CDS, que fizeram o seu trabalho e estiveram a discutir com o governo aqui algumas medidas e viram algumas dessas medidas até incluídas, nomeadamente eu trago aqui algumas medicamentos gratuitos para idosos com pensões baixas, o aumento do complemento regional aos idosos, uma redução do IRS no 6º, 7º, 8º e 9º escalão, portanto de 30%, 15%, 9% e 3% respectivamente, um passo social para pessoas portadoras de deficiência, portanto houve aqui uma forte preocupação com os madeirenses por parte do CDS, às quais o governo liderado por por Miguel Albuquerque, esteve receptivo e incluiu no seu programa de governo. Os restantes partidos não negociaram, não estiveram sequer preocupados em fazer aqui algum tipo de negociação, ao contrário daquilo que aconteceu no continente, e simplesmente limitaram-se a chumbar. Aquilo que nós estamos à espera, e Miguel Albuquerque como líder do governo regional também está à espera, é daquilo que vai ser o resultado da votação da moção de censura apresentada pelo Chega, que vai ser votada no dia 17. À partida tudo indica que levará à queda do governo da Madeira e teremos novas eleições na Madeira, portanto no espaço de um ano, as terceiras eleições em que os partidos políticos continuam, independentemente de não haver uma maioria absoluta por parte dos partidos que governam a Madeira, não há aqui uma tentativa de diálogo, não há aqui uma tentativa de chegar a consensos, como e bem tem sido feito no continente. E portanto só me resta esperar para ver, sabendo que quem acaba sempre por sofrer as consequências destes jogos políticos é o povo madeirense, que muito pouca culpa tem, e temos aqui se calhar até uma prenda de Natal para Miguel Albuquerque, com a possibilidade de uma maioria absoluta depois desta brincadeira da oposição. Interessante isto, porque nos teus espaços de comentário anterior tu parece que já adivinhavas algo do género a acontecer. Infelizmente, na Madeira temos aqui um líder do Partido Socialista um tanto ou quanto irresponsável no sentido em que até na questão dos incêndios fez uso dessa desgraça para tentar fazer campanha política. Felizmente não houve uma grande receptividade e os madeirenses não gostaram, mas temos o Partido Socialista com essa postura. Temos também o JPP, que me parece que é um fenómeno que é o principal responsável pelo não crescimento do Chega na Madeira, porque o eleitorado está com o JPP, porque a mensagem, embora ligeiramente mais polida, acaba por ser o mesmo estilo de populismo, e portanto vamos esperar para ver, e os madeirenses vão continuar a aguardar e a ter novas eleições até que este impasse seja desbloqueado. O próximo tema, sei que é um tema que te está a chatear um bocadinho, tem a ver com a imaturidade dos descendentes de Greta, e eu pergunto-te, há aqui uma cota-parte exagerada de algum radicalismo? Eu acho que tu usaste aqui uma expressão que eu também vim a trazer, que é exatamente esse radicalismo. Portanto, nós vemos aqui os ansiosos climáticos, que acabam por ser, na realidade, única e exclusivamente uns histéricos climáticos. Cortaram neste sábado a iluminação de Natal em Lisboa, têm tido sempre esta postura, já sabemos das questões dos balões de tinta, de 30 por uma linha, destas formas, destas tentativas disruptivas de chamar a atenção, mas há formas disruptivas e há formas que não caem bem. É possível chamar a atenção, é possível fazer manifestações, é possível alertar para certos problemas sem pôr aqui certas regras básicas de vivência em sociedade em causa. Portanto, e com isto trago uma notícia que foi partilhada ontem pela CNN, que é de uma carta que um grupo de estudantes do ensino básico, secundário e superior, portanto, ensino básico, estamos a falar de crianças do 7º, 8º, 9º ano, que vão apresentar uma carta ao Sr. Primeiro-Ministro na sexta-feira, em que, nessa carta, além de apresentarem as suas preocupações,
sobem o tom de voz fazendo a ameaça de que se o governo não apresentar um plano para extinguir o consumo de combustíveis fósseis em Portugal até 2030, aquilo que vão fazer é, no início das aulas do terceiro período, portanto, deste ano letivo, vai haver um boicote nas escolas. Vai haver uma paralisação das escolas, penso que é esta a expressão que utilizam. Portanto, e não estamos a falar de uma greve de um dia, 2 dias. Não, estamos a falar de uma paralisação. Será que estes jovens do ensino básico têm consciência daquilo que estão a falar, ou esta é uma forma de afirmação? Isto é uma questão que me preocupa verdadeiramente, porque eu percebo a importância destas questões climáticas. Aliás, sou uma pessoa bastante preocupada também com elas, mas lá está, não gosto de tudo o que seja extremo e radical. De qualquer forma, não me parece que alunos do ensino básico tenham as ferramentas, o conhecimento suficiente para estarem integrados neste tipo de movimentos. Portanto, aí sim, parece-me que este movimento está a atingir também as proporções que acaba por fazer parte deste tipo de movimentos, trazer uma espécie de validação dos pares. Ser um ativista pelo clima é fixe. Portanto, pouco importa o que é que está na base, pouco importa quais é que são as preocupações e as consequências e, portanto, de que forma é que vamos gerir aqui esta situação. O que importa é fazer barulho, o que importa é faltar às aulas, o que importa é ir para manifestações, o que importa é a diversão do espírito de grupo em si. Obviamente que se mascara tudo com esta questão da preocupação climática, mas e depois o que é que fazem com isso? Apresentam alguma solução? Quais é que são as propostas? Eles apresentam uma carta com um ultimato, mas dizem, ok, nós queremos um plano vosso até, será abril, maio? Sim, após Páscoa. Eu agora queria também, vou escrever uma carta e vou fazer um ultimato ao governo a dizer que eu quero que toda a gente em Portugal receba pelo menos 2.000 euros por mês e que isso não tenha impacto no custo de vida. Façam acontecer, não quero saber, vocês são decisores políticos, façam acontecer. Eu, regra geral, sempre que apresento um problema, apresento uma necessidade e tento que esse problema ou essa falha seja colmatada, seja atendido dessa forma ou não, tento apresentar um plano para tal. Agora, dizer só, façam acontecer, isto é que não dá, muito menos com o peso da ameaça da paralisação das escolas durante 2 semanas. Eu percebo a preocupação, eu percebo todo este movimento, qual é que é o bom objetivo dele. Mas há limites, e todos os outros alunos que vão para a escola efetivamente para aprender. E todos os outros... É que o ensino é um direito constitucionalmente consagrado. E eu fui procurar uma coisa muito engraçada, que é a definição de terrorismo pela União Europeia. E, portanto, quais é que são aqui os 3 pontos em que se focam? Intimidar gravemente uma população, compelir de forma indevida os poderes públicos ou uma organização internacional a praticarem ou a absterem-se de praticar um ato. Já começamos aqui a entrar em algumas coisas. E o 3º ponto é desestabilizar gravemente ou destruir as estruturas políticas, constitucionais, económicas ou sociais fundamentais de um país ou de uma organização internacional. Portanto, esta tentativa de chamar a atenção acaba por começar aqui a roçar em certas definições que não me parece que seja com isso que querem ver o seu nome associado. É que não estamos a falar da luta estudantil do tempo de Estado Novo. Estas pessoas, se forem presas, não vão ser mártires e, eventualmente, como já aconteceu
termos o indulto papal a salvarem os meninos de serem presos, isto vai acabar. A paciência vai se esgotar. E quando começam a entrar nestas questões de paralisarem escolas, paralisarem ruas, atacarem governantes, como já fizeram várias vezes, porque embora não haja ferimentos, não deixa de ser um ataque, com ou sem tinta. E que, volto a dizer, eu acho que já disse isto aqui, mas não me parece que seja uma forma muito amiga do ambiente andarem a sujar as pessoas com tinta, porque as pessoas têm que se lavar extra. Montenegro vai dar resposta a esta carta? Não sei se Montenegro vai dar resposta a esta carta. Parece-me que deve dar resposta a esta carta, mas também parece-me que convém haver aqui, por um lado, um alerta para o facto de as nossas ações terem consequências, porque estes meninos falam e muito bem de que os combustíveis fósseis têm consequências, o uso dos combustíveis fósseis tem consequências, mas a forma como lutam contra o uso dos combustíveis fósseis também tem as suas consequências. E não vai ser só o descredibilizar da causa pela forma como atuam. Eventualmente isto está a derrapar para um nível tal que eventualmente vai ter que haver consequências. E vai ter que haver consequências e não devem ser consequências só para eles também. Mas no caso dos menores, para os encarregados de educação. E também para quem faz este recrutamento. Porque a questão do recrutamento, também no documento da União Europeia das definições de terrorismo, também é incluído, porque é óbvio que são, obviamente, numa escala totalmente diferente, sabemos a forma como o Daesh andava a radicalizar pessoas por todo o mundo para a sua causa. Obviamente que ainda não chegamos aqui a atentados, para já. E estas coisas têm que ser paradas a tempo. Podes-me chamar um exagerado, podes-me chamar o que quiseres, mas se calhar se há umas semanas atrás me disse assim, eu te dissesse que, mas olha, cuidado que estes que andam a sentar-se em passadeiras para as pessoas não passarem, coisa assim do género, qualquer dia vão paralisar a escola pública. Também me chamavas exagerado. Isto tem que ser travado, porque nestes grupos, quando se começa a criar aqui este espírito de camaradagem e de entrarem naquela bolha e naquela emoção e naquele fervor e não pensar nas consequências, há exageros. Há exageros. E da mesma maneira que se verifica esse tipo de situações em questões como as manifestações e as greves. Também há sempre, naquele ambiente, isto para não dizer aqueles que infiltrados já vão com esse intuito, mas havendo um ou outro elemento assim mais desviante, naquela emoção do momento, a coisa acaba por resvalar para situações menos simpáticas e lá está. Isto tem que ser travado, as pessoas têm que ser responsabilizadas e, acima de tudo, nós estamos a falar de grupos de jovens que muito provavelmente fazem parte de uma bolha privilegiada, muito provavelmente até por fruto da idade. Não sabem o que é não ter outra opção senão pegar num carro e ir trabalhar. Não sabem o que é que custa um carro elétrico. Há pessoas que não têm essas possibilidades. E não há forma de um momento para o outro, com um estalar de dedos, estarmos totalmente independentes daquilo que são os combustíveis fósseis. E depois, claro, surgem novas questões. Isto é tudo muito bonito, mas eles estão a fazer estas manifestações em Portugal, e em Portugal a corrente elétrica já é 61%, em 2023, 61% da energia elétrica provinha de fontes renováveis. E há um esforço e há uma preocupação em aumentar este número. Nós temos essa consciência. Eu nunca vi nenhum destes ativistas climáticos irem fazer manifestações contra as centrais de carvão na China ou na Índia. Já os vimos pegarem aviões e eles gabam-se nisso no site deles, que houve uma comitiva portuguesa da Climáximo que foi para o México manifestar-se contra a COP que foi realizada em 2024, durante este ano, mas se calhar podiam ter assim mais algum efeito e fazia mais sentido, em vez de se estarem a manifestar em Portugal, da mesma maneira que foram para o México, irem, por exemplo,
para um país do Médio Oriente que seja produtor de petróleo e irem para lá tirar com balões de tinta aos decisores políticos. Temos que aguardar os próximos desenvolvimentos e perceber o que é que vai acontecer. Hugo, o próximo tema, peço-te 2 minutinhos para o comentário, tem a ver com as greves e tu também trazes aqui uma expressão muito interessante que é o Festival Internacional de Greves e Manifestações relativamente às greves e às manifestações da CP e dos bombeiros chapadores. Exatamente. Portanto, a CP lá fizeram uma greve, como falei da última vez, porque não gostaram de uma possível insinuação. O ministro diz que não. Parece-me que, pelo menos, o timing ou a forma como construiu o raciocínio não terá sido mais correto para que as pessoas pensassem de forma diferente, mas de qualquer forma, dizerem que mas isto os problemas dos acidentes rodoviários em Portugal em nada se deve com a taxa de alcoolemia dos motoristas, fazer greve por causa disso, acho que não é preciso dizer mais nada. E isto, numa semana em que sai um estudo, portanto a greve foi na sexta-feira, na semana em que sai um estudo em que a CP aparece em 18º lugar entre 27 empresas de operadoras ferroviárias europeias. Portanto, está na metade inferior. E, em termos de fiabilidade, é a segunda a contar do fim. Portanto, a CP com estas constantes manifestações, porque sim, e greves, e agora é greves da manutenção, e agora é greves dos revisores, e agora é greves dos maquinistas, agora é greves das bilheteiras. Outro tema muito falado por nós aqui também no teu espaço de comentário. Continuamos, mas é um problema que afeta todos os portugueses, todos os meses, para não dizer todas as semanas. A própria União Europeia já faz um incentivo para que hajam mais operadoras em Portugal, na ferrovia. Portanto, isto já não é uma intenção do governo da AD, mais especificamente do ministro Pinto Luz. Portanto, já temos indicações da União Europeia nesse sentido para que haja uma melhoria na qualidade dos transportes. E, portanto, como se isto não bastasse, esta sexta-feira, além desta greve da CP, tivemos greve nas escolas, tivemos greves na saúde. Sim. Portanto, continuamos a sexta-feira a ser o dia preferido para se fazer greves, faz-se greves por tudo e por nada, e depois queremos que as coisas evoluam. Não dá. E ao mesmo tempo, em simultâneo com estas greves, temos agora as manifestações de bombeiros sapadores, que chegaram ao ponto de, esta semana, ameaçarem o governo que vão trazer bombeiros de Espanha para fazerem manifestações em Portugal. Ana, o que é que se passa? O que é que se passa com o mundo? Não há noção, não dá para perceber. Tudo bem, houve aqui uma necessidade, volto a dizer, como disse no passado, foi o governo socialista que abriu esta porta com o aumento do subsídio de risco para a PJ, mas houve uma necessidade de fazer aqui uma revisão às forças de segurança. Certo. Agora toda a gente abriu os cordões à bolsa a um e agora querem todos. Querem todos. As lutas são dignas, faz todo o sentido, há uma necessidade, até porque durante os últimos anos não vimos grandes reformas nesse sentido. Agora, as pessoas querem a valorização da carreira, é preciso haver aqui um sentido de comunidade, para perceber que o dinheiro não chega para tudo de uma só vez. Claro. Para que haja dinheiro nos cofres do Estado, para se fazer estes aumentos, para se fazer este reconhecimento no salário das pessoas, é preciso produzir. Portugal não pode estar parado. Portanto, greves não é por aí. Fazem greves, mais manifestações, mais manifestações. Mas produzir para que se arrecade mais dinheiro nos cofres do Estado, para que se possa pagar melhores salários e criar mais condições, toda a gente está preocupada com tudo.